Olá pessoal, tudo bom? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ideia de substância pura e mistura, tá? Então, primeiramente, o que a gente vai ter que saber, né? Dar uma recordada. Constituição da matéria. Nós sabemos, já foi comentado e vai ser falado com mais detalhes futuramente, que a matéria é formada por pequenas partículas, tá? Então, se eu pegar um pedaço, um objeto, alguma coisa assim, vou quebrando ele, quebrando, eu vou obter pequenas partículas, pequenos pedacinhos de matéria que são chamadas átomos, tá? Atualmente, nós conhecemos 22 átomos naturais, né? Que é isso? Que existem na natureza, e 22 átomos, 22 tipos de átomos artificiais, que são criados em laboratório, tá? Repara uma coisa, quando nós temos átomos iguais, né, átomos do mesmo tipo, nós temos um negócio chamado elemento químico, tá? E esses elementos químicos possuem nome. A gente vai ver com mais detalhes mais para frente, né? A gente só está falando um pouquinho agora para ter noção do que é. E, além de ter nome, são representados por um símbolo. Se a gente olhar aqui nessa tabelinha, né, a gente tem aqui alguns elementos químicos, o nome dele, por exemplo, o hidrogênio, o nome em latim dele, no caso do hidrogênio, é o hydrogenium, e o símbolo H. O símbolo pode ser uma ou duas letras, tá? Repara que esse aqui são duas letras, que são o quê? O começo do nome do elemento em latim. Ó, o hidrogênio, em latim é hydrogenium, começa com H. O hélio, que é um outro tipo de gás, o hidrogênio é um gás, o hélio também é um gás, o nome dele em latim é hélium. Como o H já estava sendo utilizado para o hidrogênio, a gente pega as duas primeiras letras dele, né, e forma o HE. O mercúrio é hidrarhírios, símbolo Hg. E assim vai indo. Oxigênio é oxigênio, símbolo é O. E conforme a gente for tomando contato com outros elementos químicos, a gente vai reconhecendo o símbolo que representa eles e vai entender um pouquinho de onde eles vieram, tá? Quando eu tenho, então, algum elemento químico, né, eu posso ter uma substância química. Temos poucos elementos químicos, concorda? Esses elementos químicos vão formar milhares de substâncias químicas diferentes entre si. De que maneira? Unindo os átomos. Então, eu posso pegar e ligar um átomo de um tipo de elemento com outro átomo de um tipo de elemento, e esse conjuntinho aqui vai formar uma determinada substância. Tudo bem? Basicamente, os átomos podem se unir de duas maneiras diferentes, através do que a gente chama de aglomerados iônicos ou formando moléculas. Por enquanto, a gente não precisa saber a diferença do que é um aglomerado iônico ou uma molécula, tá? A gente só precisa saber que isso daqui são átomos unidos, certo? E esses átomos unidos aqui, né, formam a menor porção da substância. Por exemplo, se eu pegar H2O, o que isso aqui significa, pessoal? O H é o símbolo do hidrogênio, o O é o símbolo do oxigênio. Esse doisinho aqui, ó, tá me dizendo que eu vou ter dois átomos de hidrogênio. Então, aqui um átomozinho de hidrogênio, outro átomozinho de hidrogênio. Eles vão se ligar, quando eu não tenho nada na frente do outro símbolo de átomo, quer dizer que tem um, eles vão se ligar com um átomo de oxigênio. Vai ocorrer uma ligação entre eles que futuramente a gente vai entender o que acontece. Essa maneira de representar uma substância é chamado de fórmula química, tá? E uma fórmula química vai me informar, igual eu falei para vocês, a quantidade de átomos de cada elemento químico na composição da substância. Então, voltando aqui, a água, o símbolo dela é H2O.
tá? A fórmula química dela é H2O. E o que significa essa fórmula química H2O mesmo? 2 átomos de hidrogênio ligados a 1 de oxigênio. Tudo bem? Aqui eu tenho alguns outros exemplos de substâncias químicas e sua fórmula química. Por exemplo, o gás hidrogênio é o H2. Dois átomos de hidrogênio vão se ligar e quando eles se ligarem, aí sim eu vou ter uma molécula do gás hidrogênio, tá? Se eu tiver só o átomo isoladinho, ele é um átomo de hidrogênio, tá lá de boa na dele. Quando ele dá a mãozinha, se liga com outro átomo de hidrogênio, aí eu vou ter uma molécula do gás hidrogênio. Mesma coisa o oxigênio. Se eu ligar se eu tiver apenas um átomo de oxigênio, ele está lá. Ligou 2 átomos de oxigênio, eu vou ter o gás oxigênio, tá? O2. Um outro parente aqui do oxigênio, né, do gás oxigênio, é o gás que a gente ouve falar bastante, gás ozônio, né, da camada de ozônio. O gás ozônio é o O3. O que isso quer dizer? Eu vou ter 3 átomos de oxigênio se juntando para formar uma molécula de gás ozônio. Tudo bem? Se eu pegar 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio e fizer a ligação entre eles, a gente já sabe que vai dar uma molécula de água. E o gás carbônico, também conhecido por dióxido de carbono, né, que a gente expira ele, o símbolo, a fórmula química dele é CO2. Um átomo de carbono ligado com 2 átomos de oxigênio, tá? O C é o símbolo do carbono, tá? Então, tocando o barco adiante aqui. Outra palavra-chave que a gente vai usar bastante é a ideia de sistema. O que é isso? Eu tenho aqui uma certa quantidade de matéria. Se eu venho lá e dessa quantidade de matéria, eu pego um pedaço, uma porção dela para eu estudar. Isso aqui é o que a gente chama de sistema, tá? Então, sistema nada mais é do que uma parte de matéria que a gente pega, que a gente escolhe para poder fazer um estudo sobre ela. Tudo bem? A gente falou disso daqui para poder falar da ideia de sistema, para poder falar sobre o que é uma substância pura e o que é uma mistura, tá? Substância pura, qualquer sistema formado por átomos, moléculas ou aglomerados iônicos, desde que eles sejam iguais, átomos e moléculas tudo do mesmo tipo. Por exemplo, se eu tiver um copo de água pura, né? Não coloquei nada naquela água, eu vou ter apenas moléculas de H2O. Olha essa representação aqui, ó. Átomo de hidrogênio, o H, outro átomo de hidrogênio ligado com um átomo de oxigênio, tá certo? Se eu tiver sal de cozinha, né, ele é formado por átomos de Na e de Cl. Na é sódio, Cl é cloro. A maneira como os átomos de sódio e cloro se organizam formam o que a gente chama de aglomerado iônico, tá? A gente já falou desse aglomerado iônico antes, né? Citou ele. Estou mostrando aqui um exemplo de um aglomerado iônico, que é o sal de cozinha, mas a gente vai entender direitinho o que é esse aglomerado iônico quando for falar de ligação química, tá? Por enquanto, não precisa se preocupar tanto com ele, tudo bem? Agora, se eu tiver um sistema formado por 2 ou mais substâncias diferentes, por exemplo, se eu lá no meu copo de água que estava puro, eu jogar o sal, eu vou ter um negócio chamado mistura, tá? Um exemplo, além da água com sal, o combustível, a gasolina, o álcool, lá é uma mistura de várias substâncias. O ar que nós respiramos é uma mistura de vários tipos de gases, principalmente o nitrogênio, o gás carbônico e o oxigênio, são misturas também, certo? E seguindo aqui, outra coisa importante, substância pura,
né? A gente viu agora há pouco que substância pura é formada por átomos e moléculas de um mesmo tipo, tudo igual, certo? A substância pura pode ser classificada em substâncias simples, que são formadas por só um tipo de átomo. Por exemplo, o gás hélio, ele só vai ter átomos de hélio. O gás oxigênio, que é o gás que a gente respira, o oxigênio que a gente respira, as moléculas dele são formadas por apenas átomos de oxigênio. O fósforo, o enxofre, todos eles se juntam com átomos do mesmo tipo, certo? Mas eu posso ter substâncias puras compostas, que são formadas por átomos de mais de um tipo. Por exemplo, a água, ela é formada por átomos de hidrogênio e de oxigênio, certo? O ácido clorídrico é aquele ácido que nós temos no nosso estômago que ajuda a fazer a digestão. Ele é formado por átomos de hidrogênio e átomos de cloro. É uma substância pura, porque só tem aqui moléculas dela, e composta, porque para formar o ácido clorídrico eu preciso de átomos de mais de um tipo de elemento, certo? Outro exemplo, o dióxido de carbono, o CO2, o gás carbônico que a gente expele quando respira. Um átomo de carbono ligado com dois átomos de oxigênio, certo? Substância composta. O etino, também C2H2, dois átomos de carbono, que aqui nessa figura estão representados por essa bolinha maior, e dois átomos de hidrogênio. Tudo bem? O mesmo elemento químico pode formar substâncias simples diferentes. Quando isso acontece, nós temos uma propriedade chamada alotropia, tá? A alotropia pode acontecer de duas maneiras, por meio da atomicidade e por meio de formação de estrutura cristalina. Tá ficando complicado, não tá? Vamos pegar um exemplo? O gás oxigênio e o gás ozônio são substâncias puras, são substâncias simples, apenas átomos de oxigênio. Só que o gás oxigênio que nós utilizamos para respirar, as moléculas dele são formadas por dois átomos de oxigênio. Já o gás ozônio, que forma aquela camada de ozônio que protege a Terra dos raios ultravioletas do Sol, as moléculas de ozônio são formadas por três átomos de oxigênio. O oxigênio, gás, o símbolo dele é O2, e a fórmula do gás ozônio é o O3, certo? São substâncias formadas de átomos do mesmo elemento. Só que muda a atomicidade, a quantidade de átomos que tem que se juntar para formar essa substância. Essas duas substâncias, o oxigênio e o ozônio, são chamados de substâncias alótropas. Tá? Ocorre alotropia no oxigênio. Tudo bem? Outra maneira da gente ter substâncias que são alótropos um do outro é por meio do posicionamento dos átomos. Tá? Como esses átomos vão se organizar para poder formar as substâncias. Por exemplo, o grafite que a gente utiliza lá no lápis, na lapiseira, e o diamante são formados de carbono. Apenas átomos de carbono se juntando para formar o grafite e o diamante. Nossa, mas o grafite ele é tão macio, né? Eu quebro, eu uso ele para escrever, e o diamante é tão rígido, é a substância mais rígida que existe. E os dois são feitos de átomos do mesmo elemento químico. O que está acontecendo? A maneira como esses átomos se organizam que fornecem para o diamante toda aquela dureza que é característica dele e fornece ao grafite a maciez que é característica dele, certo? Existem outros elementos, outros alótropos cristalinos do carbono, como o grafeno, nanotubo de carbono, que também se chama fulereno, fulereno na forma esférica, tá? Esses caras aqui são materiais que estão sendo desenvolvidos e têm muitas utilidades. Tá? A gente vai ver um pouquinho deles depois, certo? Outro exemplo, o fósforo.
Se eu tiver átomos de fósforo dessa forma aqui, eu vou ter o fósforo branco. Agora, se eu tiver átomos de fósforo com uma estrutura desse tipo aqui, eu vou ter fósforo vermelho. Então, perceberam? É o mesmo elemento químico, o fósforo, se unindo de maneiras diferentes, os átomos estão se unindo de formas diferentes e formando, então, substâncias diferentes, tá? Então, cuidado com uma coisa, que às vezes você pode confundir. Átomo e substância, átomo e substância não são sinônimos, tá? Você vai ter átomos que se unem para formar substâncias, certo? Essas substâncias, novamente, podem ser simples, quando eu tenho apenas átomos de um único tipo se juntando, ou pode ser substância composta, quando eu tenho átomos de mais de um tipo se juntando, certo? Bom, seguindo aqui. Se eu não tiver uma substância pura, eu tenho uma mistura, tá certo? Eu tenho uma mistura, tá? E essa mistura, eu posso ter várias fases nela. Eu posso observar nessa mistura partes diferentes com as mesmas propriedades. Tá complicado, tá? Dá uma olhada aqui, por exemplo, ó. Se eu tiver água com sal e misturar, eu não vou conseguir diferenciar onde está a água e onde tem o sal. Ou seja, toda essa parte aqui vai ser uma única fase da minha mistura de água com sal. Agora, se eu misturar água com óleo, né, você já deve ter visto aí quando você coloca alguma coisa engordurada na pia, fica aquelas gotinhas de óleo em cima da água, não fica? Água e óleo não se misturam. Aqui eu tenho duas fases, ó. A fase formada pela água e a fase formada pelo óleo, tá? Posso ter mais? Pode. Olha esse outro exemplo aqui. Areia, água e óleo. São três fases. Fase da areia, a fase formada pela água e a fase formada pelo óleo, tá? De acordo com a quantidade de fases que nós temos, nós podemos classificar as substâncias as misturas, perdão, em monofásica, tá? Monofásica. Repara que o prefixo mono significa um, né? Então, monofásica, uma fase. Posso ter misturas do tipo bifásica, tá? Então, uma mistura bifásica. Olha, prefixo bi significa 2. Então, uma mistura bifásica tem duas fases. E no caso do óleo com areia e água, eu tenho uma mistura do tipo trifásica, tá? Ou seja, 3 fases, né? O prefixo tri significa 3. Professor, e se eu tiver 4 fases, 5 fases, como é que vai ficar? Se eu tiver mais de 3 fases, eu vou ter uma mistura do tipo polifásica, tá? Polifásica. O prefixo poli significa muitas, tudo bem? Um outro detalhezinho. Quando eu tenho uma substância, a mistura monofásica, a mistura monofásica também costuma ser chamada de solução, tá? E a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso depois, mas eu já estou adiantando, certinho? Então vamos lá. Tipos de mistura. Eu posso ter uma mistura homogênea, que tem apenas uma fase, tá? Em todos os seus pontos as propriedades são iguais. Por exemplo, água com sal, a água mineral, tá certo?
A água mineral, quando você compra uma garrafinha, ela tem vários minerais diluídos nela. Aqui tem um exemplo do ouro, tá? O ouro, por exemplo, ele é uma mistura de ouro com prata e outros materiais. Temos aqui uma liga de alumínio, tá? Tudo isso aqui são misturas homogêneas. Por que eu coloquei esse pedacinho essa barra de ouro e por que eu coloquei esse pedaço de alumínio? Para a gente não ficar com a ideia de que uma mistura precisa ser apenas líquida, tá? Um exemplo bem clássico também que eu esqueci, que eu não coloquei aqui. O ar que a gente respira, tá? O ar que a gente respira é uma mistura de vários gases, principalmente nitrogênio, oxigênio e outros em menor quantidade. Tudo bem? E eu posso ter uma mistura também do tipo heterogênea, né? O prefixo hétero significa diferente, tá? É uma mistura que tem mais de uma fase, tá certo? E a sua extensão não tem as mesmas propriedades. Detalhe, a gente falou agora há pouco, né, de várias misturas heterogêneas, eu fui mostrando as fases para vocês, né? A gente está acostumado com misturas heterogêneas que a gente consegue visualizar, diferenciar, distinguir essas fases a olho nu. Olha aqui, água com óleo. Eu consigo ver bem onde está a água e onde está o óleo, né? Se eu tiver aqui o granito, eu consigo ver lá no meu pedaço de granito os vários tipos de minerais que vão se unir para formar esse pedaço de granito. Mas tem algumas misturas heterogêneas que a gente só vai conseguir analisar ao microscópio. O leite, por exemplo, numa olhada assim inicial, parece que o leite é homogêneo, não é? Mas se eu for olhar o leite ao microscópio, eu vou ter algo parecido com isso daqui. As proteínas, gorduras e por aí vai que compõem o leite, eles formam regiões que a gente consegue diferenciar. O sangue, né? Aqui tem uma seringa com uma amostrazinha de sangue. Você olhando, líquidozinho vermelho. Se você olhar o sangue a microscópio, usando o microscópio, você vai ver todos os componentes que formam o sangue. Então, leite e sangue são misturas, porque você tem várias substâncias juntas ali, só que heterogênea. Ah, mas eu não consigo ver a olho nu. Tudo bem, olha no microscópio que você enxerga. Enquanto que a água mineral, mesmo você olhando ela ao microscópio, você não vai conseguir verificar os minerais que compõem ela, né? Só para a gente verificar melhor. Aqui eu coloquei 2 rótulos de água mineral. Repara a composição química dessa água aqui, bicarbonato, cálcio, magnésio, cloreto, nitrato, e a dessa outra aqui. Ó, fluoreto 0,09, 0,11. Cloreto 0,48, 10,85. Por que tem essa diferença tão grande na composição dessas duas marcas de água mineral? Porque depende da fonte. Esses minerais a água vai obter através do solo, onde está o lençol freático de onde ela foi obtida. Então, fontes diferentes, a água mineral vai ter componentes diferentes, vai ter minerais em quantidades diferentes. Tudo bem? Outra coisa importante para a gente saber acerca das misturas é o seguinte: as suas propriedades físicas não são bem definidas. Por exemplo, se eu tiver uma substância pura, né, a água pura, ela vai ter ponto de fusão e ponto de ebulição bem definido. No nível do mar, a água vai ferver a 100 graus Celsius e vai congelar a 0 graus Celsius. Olha aqui a curva de aquecimento. Ó. Sólido, durante a fusão a temperatura permanece constante, todo sólido derreteu. Temos o líquido aumentando a temperatura, entrou em ebulição, igual nós já vimos, temperatura permanece constante, e aí o vapor começa a aquecer. Estão lembrados disso? Né? Isso aqui, então, é uma curva de aquecimento de uma substância pura. Agora, olha para a mistura. Eu tenho uma mistura aqui,
do tipo homogênea, tá? Ela está no estado sólido, eu estou aquecendo. Repara que aqui no meu eixo vertical eu tenho a temperatura da minha amostra, certo? Está aquecendo. A partir daqui, ela começou a se fundir. E olha uma coisa, do comecinho da ebulição até o final da ebulição, eu não tenho aquele patamar igual eu tinha na substância pura, né? A temperatura foi alterando conforme ocorreu a fusão. Toda a minha substância a partir daqui está no estado líquido, se comporta da mesma maneira que uma substância pura. Mas olha o que acontece quando ela entra em ebulição, a temperatura fica constante. Nós temos aquele patamar que uma substância pura apresenta? Não temos. Ó, a temperatura foi subindo, subindo, subindo. Então, mesmo entrando em ebulição, esta mistura aqui, a temperatura de ebulição foi alterando durante a mudança de estado físico. E chegou no ponto de vapor, né? Todo o líquido virou vapor, a temperatura continuou aumentando. Então, galera, em geral, as misturas não permanecem com temperatura constante, tá? Tem alguns casos em que pode manter temperatura constante numa mistura enquanto ela muda o estado físico? Sim, nós temos dois tipos de misturas que isso acontece. As misturas eutéticas e as azeotrópicas, tá? Uma mistura eutética é aquela que tem o ponto de fusão constante. Dá uma olhadinha aqui, ó. O estanho, por exemplo, ele tem o ponto de fusão de 232 graus Celsius, certo? E o chumbo tem um ponto de fusão de 327 graus Celsius. A solda, que é uma mistura de estanho e chumbo, em 183 graus Celsius, ele vai passar para o estado líquido, ele vai se fundir. Ou seja, temos uma temperatura que não coincide nem com a do estanho nem com a do chumbo, certo? Mas olha uma coisa, enquanto que o estanho puro a 2.602 graus Celsius ele entra em ebulição e permanece com temperatura constante, o chumbo puro a 1.749 graus Celsius ele entra em ebulição e permanece com temperatura constante, né? A solda, que é uma liga com 37% de chumbo e 63% de estanho, quando ela está vaporizando, olha o que acontece com a temperatura dela, aumenta, certo? Então, a solda é um exemplo de mistura eutética. O que é uma mistura eutética? É aquela mistura em que o ponto de fusão, tá? Ponto de fusão, ele é constante. Tudo bem? Então, mistura eutética, ponto de fusão constante. E a mistura azeotrópica? O que vem a ser mistura azeotrópica? Na mistura azeotrópica, o ponto de ebulição é constante. Olha o exemplo aqui. O etanol, um álcool puro, né? A menos 114 graus Celsius, olhando aqui no gráfico, é o primeiro patamar, então é o ponto de fusão dele. E 78 graus Celsius é o ponto de ebulição. A água, que já é nossa conhecida, 0 graus Celsius, olha o eixo aqui, ponto de fusão da água. 100 graus Celsius, ponto de ebulição. Se eu misturar álcool com água, né, 96% de etanol e 4% de água, eu tenho o que é chamado de álcool hidratado. E se eu for aquecendo o álcool hidratado, olha o que acontece. Ele está no estado sólido. Nessa parte aqui eu tenho a fusão dele e a temperatura continua subindo. Passou para o estado líquido, a temperatura subiu, subiu, subiu. Mas aqui olha o que a gente tem, um patamar. A 78,2 graus Celsius, o álcool hidratado vaporiza, certo? Manteve a temperatura de ebulição constante. Só depois que todo o álcool hidratado passou para o estado gasoso, que a temperatura ali voltou a subir. Então, repara que o álcool hidratado ele tem o ponto de ebulição
né? A temperatura que ele ferve, constante, certo? E que nome que a gente dá para as misturas de ponto de ebulição constante? Misturas azeotrópicas. Tudo bem? Para fechar, aqui um comparativozinho entre substância e mistura, tá? Uma substância tem composição invariável, né? A água, por exemplo, ela vai ter, uma molécula de água vai ter 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Já uma mistura tem composição variável, né? Se eu for fazer, por exemplo, uma água com sal, eu posso pôr mais sal, menos sal, alguma coisa assim. Uma substância pode ser representada por fórmula, tá? A fórmula da água, então, H2O, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Uma mistura não pode ser representada por fórmula, porque eu vou ter várias substâncias juntas ali. Então, não tem algo que possa representar. Uma substância tem propriedades físicas bem definidas. Por exemplo, ponto de fusão de uma substância eu conheço. Ponto de ebulição de uma substância eu conheço. Agora, uma mistura não tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição bem definido. Vai depender da quantidade, do tipo de material, das substâncias que estão juntas ali para formar aquela mistura. E também da quantidade de cada uma das substâncias, certo? Uma substância. Para ter uma substância composta, né? O H2O. Vou pegar um outro exemplo. Vamos pegar o gás carbônico, por exemplo. Tá? O gás carbônico, que é o dióxido de carbono, né? A fórmula dele é o CO2. Para eu conseguir juntar este átomo de carbono com esses 2 átomos de oxigênio, é necessário um fenômeno químico estar acontecendo, é necessário uma reação química. Já uma mistura vai se formar por fenômeno físico, tá? Eu vou fazer uma água com açúcar, por exemplo, para eu fazer um suco, né? Eu vou despejar o açúcar ali, vou mexer, o açúcar vai continuar sendo açúcar, a água vai continuar sendo água e vou ter aquele açúcar diluído ali, vou ter uma mistura, processo físico. Uma substância, seus componentes não podem ser separados por processos físicos. Isso daqui a gente vai ver mais para frente, né? Como que a gente faz a separação de misturas. Então, a gente pode fazer a separação de mistura usando alguns processos físicos, né? Se eu quiser separar, igual no exemplo que eu peguei aqui, esse açúcar deste sal. Tem um processo físico, tá? Tem um processo físico que eu posso utilizar para separar essa mistura aqui. Agora, para eu separar os componentes de uma molécula de gás carbônico, por exemplo, vai ter que ocorrer uma reação química aqui. Uma reação, um processo físico não consegue quebrar uma molécula de gás carbônico. Certinho então, pessoal? Então, bons estudos a todos.